Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Santo Evangelho de hoje nós vemos Nosso Senhor Jesus Cristo semeando a sua palavra. Ele dá-nos uma parábola com uma imagem, com um significado, para que alguns pudessem entender, ainda que o Senhor diga que muitos iriam olhar sem ver nada, ouvir sem nada entenderem. E isso, amados irmãos e irmãs, é o que acontece connosco. E dou-vos apenas um exemplo entre tantos que poderia fazer chegar até vós, para que percebamos o que é que isto quer dizer. Ouço e não ouço, vejo e não vejo, então vejo ou não vejo, ouço ou não ouço. Um exemplo concreto é este. Há quem chegue, por exemplo, à Sagrada Liturgia e o que é que vê? Vê um conjunto de paramentos bonitos, transportados por uns quantos homens, aos quais chamamos presbíteros, diáconos ou bispos, vê uma cromaticidade, isto é, uma coloração bonita na igreja, porque há ícones de várias cores pintados nas paredes direita e esquerda da igreja, na iconostase. Ouvem cânticos belos, as melodias são agradáveis ao ouvido, o coro até não canta mal, cantará até bem mesmo, e é isto que veem e ouvem. Mas veem sem ver e ouvem os cânticos e as orações da igreja sem ouvir. Porque a liturgia não é isto. A liturgia é já para aqueles que de facto veem, para aqueles que de facto ouvem. A liturgia, a Sagrada Liturgia que nós celebramos, é já o reino dos céus sobre a terra. É uma síntese, é o resumo de toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é um resumo, uma síntese que ampute, isto é, que retire algo à plenitude que foi a vida de Cristo. Não, na Sagrada Liturgia está tudo o que Cristo viveu, que Cristo entendeu que era importante que o seu Espírito Santo, que ele enviou da parte do Pai, inspirasse aos evangelistas para escreverem e aos apóstolos para anunciarem, porque não é só importante a palavra. São Paulo, na sua epístola aos cidadãos de Tessalónica, na sua epístola aos Tessalonicenses, diz que eles prestem atenção àquilo que foi escrito e à palavra que é transmitida, isto é, a palavra oral. Isto quer dizer a santa tradição da igreja. É disto que São Paulo está a falar no início, em que a tradição da igreja começava a dar os primeiros passos, amados irmãos e irmãs. Então, no Evangelho de hoje, nós vemos o quê? Deus semear a sua palavra. E semeia à beira do caminho, em cima da rocha. Semeia. O Senhor atira a semente. E alguma cai no caminho, outra cai em cima de terreno rochoso, outra no meio de abrolhos e espinhos, e outra, de facto, em terreno fértil. Mas isto não quer dizer, amados irmãos e irmãs, entendai, é uma parábola, é uma imagem, isto não quer dizer que Cristo anda a atirar premeditada e propositadamente a sua palavra para um caminho, um terreno rochoso ou cheio de espinhos, zonas estéreis, onde Cristo sabe que nada vai brotar. O Senhor sabe, conhece os nossos corações. Ele sabe o que é que vamos fazer da palavra dele. Se vamos fingir que ouvimos ou se ouvimos mesmo. Se vamos pretender que entendemos ou se entendemos, é facto. Mas quem, queridos irmãos e irmãs, prepara o terreno para a palavra recebida somos nós. Na humildade que devia ser peculiar, isto é, singular, devia ser algo nosso. Nessa humildade que deveríamos ter e tantas vezes não temos, se a tivéssemos, diga a humildade, nós saberíamos como pedir a Deus ajuda, força, para que nós possamos ser humildes, porque não há semente. Não há semente que possa crescer ou medrar
em terreno que não seja fértil. Nós é que nos transformamos em caminho coberto apenas por uma pequena película de terra, que quando lançada a palavra de Deus ali, imediatamente seca ao fim de um dia ou dois. Experimentemos plantar uma pequenina flor num terreno que tenha 2 dedos de terra em cima da pedra. Ela seca. Se não chover, se eu não regar, ela seca. Nós é que preparamos a nossa vida para sermos terreno rochoso, como férreo, como aço, pedra, onde nada nasce. O vento toca, ressalta e foge, e até o vento vai embora. Tantas vezes, queridos irmãos e irmãs, nós somos também esse terreno de espinhos. O que é que significa um terreno de abrolhos e espinhos? Significa que nós ouvimos até a palavra de Deus com entusiasmo, mas depois vêm adversidades, nascem dificuldades e problemas, surgem na nossa vida e nós desistimos. Desistimos da igreja. Ou seja, o que é que isto quer dizer, desistir da igreja? Desistimos de amar os nossos irmãos, já não somos tão empenhados como éramos, já não lembramos dos rostos daqueles que precisam do nosso amor, da nossa ajuda, do nosso perdão e também de estarem lá vivos ainda para que nós possamos ir ter com eles, pedir perdão. Não é só perdoarmos, não é só perdoarmos, como se nós não precisássemos de perdão. Nós precisamos mais de receber o perdão dos nossos irmãos do que perdoar-lhes. E mesmo que for ao contrário, era melhor investir na primeira premissa que eu disse. Melhor perdoarmos, amados irmãos. Melhor sermos perdoados do que andarmos a distribuir perdão. Temos que perdoar, sem dúvida que sim. Mas aquele que perdoa é aquele que precisa de ser perdoado também. Não esqueçamos isto, queridos irmãos e irmãs, para que não andemos pela vida a perdoar a todos, porque já somos santos, não precisando do perdão de ninguém. Nós precisamos do perdão dos nossos irmãos. E para termos estas noções claras, exatas, para não sermos daqueles que ouvem sem ouvir, veem sem ver, para sermos dos que veem de facto de forma cristalina e dos que entendem com sabedoria e sapiência, nós temos que ser terreno fértil, onde a palavra de Deus toma raízes como um cedro do Líbano, que hoje, enorme, de 40, 50 metros de altura, o cedro do Líbano, digo, foi pequenina planta também. Também chegou a ter, se calhar, 5 centímetros, quando foi lançada à terra. Mas como o terreno era fértil, ele cresceu e atingiu as proporções segundo a natureza que Deus lhe deu. Nós também devemos atingir a proporção segundo a natureza e a vocação que Deus nos deu quando nos criou no ventre nossa mãe. E essa fasquia, esse horizonte, essa vocação posta na natureza humana que nós temos, é para que a nossa natureza um dia seja divinizada, não na essência, mas nos atributos do que Deus é, para que um dia sejamos imortais. Na imortalidade não há cancro que se aproxime de um imortal, não há doença que corroa um osso, porque eu sou imortal como Cristo. Não há, amados irmãos e irmãs, nada de pecaminoso, isto é, de pecado, de falta de amor, que se aproxime daquele que é imortal como Cristo, não como os demónios, porque esses são o oposto do que Deus é. Mas nós seremos imortais, nós queremos a imortalidade, queremos ser Deus como Deus, na nossa dimensão, Deus como Deus, mas eternamente humanos, como diz o Evangelho, como diz Paulo, o apóstolo Santo Senhor, para que sejamos, de facto, aquilo que fomos criados para sermos. Nós não fomos criados, amados irmãos e irmãs, para andar a sofrer a vida toda. Não fomos criados por Deus para a morte, que qualquer doença deste mundo, posta em nós, não por Deus, mas pelos desmandos. O que é que são os desmandos? Pelos erros destas sociedades. Vede como é que não havemos de ter cancros, se os frangos que vós comeis são criados em 2 semanas, cheios de hormonas, injetados nos pobres animais. Como é que os vossos filhos e filhas não há de ter cancros,
se as manteigas estão cheias de produtos químicos, corantes e conservantes, hoje é raro encontrarmos uma coisa que possamos beber, até a água já é perigosa, aquela que compramos em garrafões e garrafas. As carnes e o peixe, está tudo cheio de toxicidade. Temos que ir, queridos irmãos e irmãs, ainda para aqueles que nos campos ainda cultivam as coisas sem adubos, sem químicos, sem pesticidas, para ver se os nossos filhos e filhas ainda conseguem ter netos que nos deixem aos avós serem avós. Daqui a pouco os pais e as mães já não têm o direito de ser avô e avó, porque morrem sem que os seus filhos possam ter filhos e filhas. Há mulheres que já são estéreis, cada vez mais mulheres se tornaram estéreis. Porquê? Por estes desmandos. Mas não são desmandos de Deus. Não foi Deus que deu inteligência aos seres humanos para fazerem o que estão a fazer. Deus deu-lhes inteligência para usarem essa inteligência para o que é bom, o que é salutar, o que é saudável, para serem livres, respeitando a natureza que Deus lhes deu. E o que é que nós fazemos? Adulteramos a natureza. E começamos por adulterar na natureza os animais, que depois resulta em adulteração da nossa saúde, de nós próprios. Adulteramos as florestas. Isto, amados irmãos e irmãs, para verdes como tantos de nós, cada vez mais no mundo, vemos sem vermos nada. E ouvimos sem nada entendermos. E nada vemos. E nada entendemos. Ainda que haja ruídos que entrem pelos nossos ouvidos e imagens que entrem pelos nossos olhos, não vemos e não entendemos, porque Cristo está morto na vida dos homens, cada vez mais verde. Hoje os diálogos são entre sociedades, diálogos pró-fraternidade entre culturas, entre religiões. Mas não vejo, não ouço falar da necessidade de um diálogo com Deus. Um diálogo com Deus para nos restabelecermos no amor que enjeitamos, para nos reconstruirmos no amor que portamos com Deus, para nos reedificarmos na destruição do templo que era a nossa casa e que era o nosso corpo, que passou a albergar demónios, em vez do Deus Criador, que nos deu a vida corpórea e a vida espiritual cheia do Espírito Santo. O que é que nós, dentro das nossas casas físicas, vivendas e apartamentos, aqueles que os têm, perguntemos a nós próprios: quem é que eu convido para a minha casa? Deus? Será que é Deus que eu estou a convidar para a minha casa todos os dias da minha vida? E porquê todos os dias da minha vida? Porque tudo que é importante na minha vida eu faço todos os dias. Eu vou à casa de banho todos os dias, senão morro. Eu como todos os dias, senão começo a fenecer a certa altura, começo a murchar, como uma planta sem água, não tem mais força para me levantar. Eu todos os dias, supostamente, quem ama os filhos dá um beijinho no filho. Eu todos os dias vou trabalhar porque eu preciso do trabalho, se eu não tenho como pagar a renda da casa. Ou seja, as coisas que são importantes, e vejam, estou só a falar de coisas terrenas, básicas, daquelas coisas que já nasceram mortas, e entre a morte, no dia em que as recebemos, e nelas encontramos, continuam a ser putrefactas até desaparecer da nossa vida. Todas estas coisas, nós fazemos trabalhos aparecem, as empresas e os seus galpões, um dia caem tudo no chão. Empresas que eram fabulosas, que deram salário a milhares de funcionários durante 50, 60 anos, de repente olhamos para o lado e já lá não estão. É um monte de pedras e de erva e de silvados que entraram por ali dentro. E a beleza de outrora daquelas instituições que albergavam até muitos trabalhadores e matavam fome a tantos deles, desapareceram. Tudo isto para vos dizer, tudo desaparece, amados irmãos e irmãs. Mas nós também iremos desaparecer, é verdade. Só que nós vamos desaparecer para reaparecermos e ressurgirmos como verdadeiros filhos de Deus, na dimensão absoluta da nossa natureza cumprida, para sermos, de facto, aqueles que cresceram, escutando,
porque de facto escutamos, olhando e vendo, porque de facto vimos com profundidade a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, esta semente que Ele lança para a nossa vida, para nós depois deixarmos que ela encontre terreno fértil em nós. A palavra de Deus é esta semente do Evangelho, é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele a lança para cima de todos aqueles e aquelas que Ele ama, é para que nós queiramos, se o entendermos, porque somos livres, de prepararmos um terreno não de beira da estrada, não um coração, o terreno é o nosso coração, não um coração de pedra dura e frio, gélido, não um coração cheio de espinhos, ou seja, um coração que é fútil, hoje bate palmas e amanhã já nem sabe porque é que bateu palmas no dia anterior. É isto que quer dizer aquele que se entusiasma com a palavra de Deus no dia em que ouve uma homilia ou que lê um livro sobre a igreja ou a religião e depois esqueceram, vão para o circo, ao qual dá mais importância do mil e outras coisas ao longo da vida. Queridos irmãos e irmãs, não sejamos dessa raça. Usemos os nossos olhos para vermos de facto não apenas a pedra da calçada, mas abaixo da pedra da calçada, o terreno que a sustenta deste planeta Terra que é criado por Deus, para olharmos para o céu e não vermos apenas as nuvens que passam, ou um sol incandescente posto a pico durante a hora de almoço. Olhemos para vermos como Deus é misericordioso, tendo-nos dado tanta beleza, tanta à nossa volta, que nós transformamos em coisa feia e em morte. A morte, repito, não foi criada nem dada por Deus. A morte é produto nosso. E Cristo é o único que nos pode recuperar da morte e devolver os nossos corpos perdidos, já sem vida, dando-nos uma vida ainda maior e melhor do que aquela que nós tínhamos. Nós, queridos irmãos e irmãs, um dia, aqueles que não morrem com doenças, porque há quem morra cedo. Olha a Madre Abadesa Rafaela, 46 anos de vida e partiu. Tantos morrem com 5, 6, 7 anos. Tenho uma prima, a Beatriz, que morreu com 8 meses, 7, 8 meses de vida. 7, 8 meses. Queridos irmãos e irmãs. Então, diante da morte, os médicos deste mundo não encontram soluções. Eles não encontram soluções não só diante da morte. Os médicos deste mundo não encontram soluções para, por exemplo, a maioria das doenças cancerígenas, a maioria dos cancros, 98% mata, só se forem encontrados na fase embrionária, quando os cancros estão a começar a aparecer. Mas é muito difícil detectar um cancro na sua meninice, quando o cancro é pequenino, porque a maioria deles não provoca dor. E às vezes são descobertos quando andamos atrás de outras doenças e os médicos tropeçam através de um TAC ou de uma ressonância magnética que teimam a não querer fazer, porque o Estado português tem muita dificuldade em pagar exames caros, e então não há rastreamento cancerígeno no Ministério da Saúde e no Serviço Nacional de Saúde português. Só é autorizado fazermos estes TACs e estes PET-CT, estas tomografias de alta resolução, quando já sabemos que o cancro está em metástases pelo corpo das pessoas que amamos ou pela nossa. Se fosse feito o rastreamento 10, 15 anos antes, se calhar 80% das pessoas salvar-se-iam daquelas que têm cancro. Mas vejam, no entanto, nós falamos da importância do desenvolvimento. É importante a ciência, é importante os países serem desenvolvidos, mas que tipo de desenvolvimento é este? E que tipo de ciência é esta? Será que nos interessa? É uma pergunta que deixo para aqueles que a quiserem fazer a si próprios. Será que nos interessa este tipo de desenvolvimento e este tipo de ciência? Um desenvolvimento que nos conduz ao túmulo, porque cada vez mais, eu dou-vos apenas pequenos exemplos, na área da inteligência artificial, da robótica, é importantíssimo desenvolvimento. E o que é que nós vemos hoje? Graças a este desenvolvimento mascarado
de coisa boa para a humanidade, nós temos as pessoas sem emprego, sem salários, robôs a trabalhar no lugar delas. Então, mas para que termos termos maior produção, porque há mais rapidez nas máquinas que trabalham, são mais rápidas que os homens do que as mulheres, se depois aquela produção é para jogar no lixo, é para apodrecer, não é para ninguém comer. Porquê? Porque aqueles que precisam de comer não têm salário ganho no fim do mês e não têm como comprar o que as máquinas produziram. Então o que é que nós fazemos? Jogamos dezenas e dezenas de milhares de toneladas de tomate, de manteiga e de leite na Europa, da União Europeia, para o lixo todos os anos. Porquê? Porque são excedentários nestes produtos e noutros. Mas não querem investir no pagamento de navios gigantes para levarem estes produtos para a Ásia, para a América Latina, para a África. Então, jogamos no lixo. Não só deixamos morrer os que estão longe, como matamos aqueles que são da nossa casa e vivem ao pé de nós, que são os nossos filhos e filhas. Porque as caixas metálicas, os robôs, são mais importantes do que nós. Bem, isto para vos dar o exemplo do tipo de verdades que o mundo procura vender-nos. Agora perguntemos-nos a nós próprios, será que são verdades? Ou será que são ilusões e puras mentiras? E isto só, terminando, queridos irmãos e irmãs, porque isto não é um fórum para discutir estas coisas, mas a igreja não se pode aliar da vida onde os filhos de Deus vivem, todos nós e vós. Nós vivemos no mundo aí fora. Nós estamos no meio disto tudo. E nós somos depois também receptáculos das coisas más que o mundo nos vende e das coisas boas, tão poucas, que podemos encontrar no mundo. Então, preparemos em nós um terreno fértil, onde aquela semente que é a palavra do Cristo Senhor, Deus e Salvador, nosso Deus, aquele que vai ressuscitar o nosso irmão e a nossa irmã da morte, que ressuscitará a Madre Rafaela, que morreu com aquele cancro terrível no dia 12 de outubro, e outros tantos que têm cancros e que podem morrer daqui a uma hora, daqui a um dia, daqui a 10. É este Cristo, é neste que nós confiamos para ressuscitar os que amamos, porque ninguém ressuscita mortos a não ser o próprio Cristo e aqueles que forem iguais a Cristo. Porquê? Porque os apóstolos, Pedro, Paulo, João, Barnabé, Filipe, Bartolomeu, André, eles ressuscitaram mortos também. E muitos santos e santas ao longo da vida ressuscitaram os mortos. Mas cuidado, era uma ressurreição como a de Lázaro, uma ressurreição como a da filha de Jairo. Ressuscitaram aquele que morreu para que ele, voltando à vida, voltasse a morrer. Estão a entender? Eu repito. Estas ressurreições que os apóstolos fizeram não são iguais à ressurreição definitiva de um dia do juízo final que Cristo vai fazer. São ressurreições como a que Cristo fez em Lázaro. Cristo ressuscitou a mim, como vos disse no domingo passado, e Lázaro volta à vida e vive mais 20 ou 30 anos. Mas Lázaro morre outra vez. E nessa outra morte, ele vai precisar da ressurreição que só Cristo pode dar. Aquela que nos dá a imortalidade. Porque estes que foram ressuscitados na terra voltaram todos e todas a morrer. Todos eles aguardam. Os que estão no paraíso e outros no Hades, à espera do último dia, para que o Senhor ressuscite a todos, para nunca mais morrerem. Na ressurreição final não há mais mortes. Depois dessa ressurreição não há mais ressurreições. É última e a plena ressurreição, queridos irmãos e irmãs. Mas para tal, temos que escutar a palavra de Deus. Porque é que a palavra de Deus é importante? Porque ela é geradora de vida. Quando Cristo disse a Lázaro, sai, Lázaro saiu. Agora experimentemos nós, na nossa falta do exercício da fé, na nossa arrogância, na nossa autossuficiência, experimentemos nós dizer olha, uma mosca sai do meu prato. Ela sai quando ela quiser. Experimentar. Algumas moscas ficam ali durante 2 minutos, outras andam a cirandar, vão e voltam. Bem, podíamos dar exemplos mais belos, mas o mundo não permite também, nem é um bom conselho para darmos imagens tão belas quando nós enfrentamos coisas tão feias todos os dias. A morte é a coisa mais feia que existe, queridos irmãos e irmãs. A morte sem Deus, a morte sem Cristo. Mas aquela morte que nos leva para o cemitério, essa é
é portadora do último momento em que respiramos. Mas a morte já vem de trás. Quando nós chegamos ao cemitério, queridos irmãos e irmãs, já fomos morrendo devagarinho ao longo da vida e não nos apercebemos. Vamos morrendo em tantos atos que começamos por tê-los com amor, que ao longo da vida vamos murchando e murchando desses atos de amor, até que não há amor nenhum para darmos a ninguém. Vivemos, queridos irmãos e irmãs, sempre defendendo o que não é defensável. Nós defendemos o quê? O nosso bem-estar, o nosso conforto. E porquê é que eu batalho nisto? Porque é isto que nós fazemos todos os dias. Como fazemos todos os dias e não mudamos, há que lembrar, há que batalhar para ver se mudamos, queridos irmãos e irmãs. Devemos ter, queridas irmãs e irmãos, o básico necessário para que possamos ter uma vida condigna. Mas não a preço dos nossos queridos irmãos e irmãs, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas. Nós devemos ser terreno fértil, onde os outros possam, os próprios, encontrar um lameiro de ervas verdes, úmidas e agradáveis, onde possam repousar o seu olhar e encontrar beleza, onde possam, tendo fome, pedir pão e encontrar uma mão estendida que lhe o dá. Isto é o que podemos, do Evangelho de hoje, receber. E mais, não direi, queridas irmãs e irmãos, lede a Sagrada Escritura, ouvi o que é dito na Igreja e lembremos-nos, não só do que é dito hoje, mas noutras alturas, durante a Sagrada Liturgia, a propósito de outras perícopes, de outros Evangelhos, como Cristo é amoroso para connosco. Não destruamos as coisas belas, o mundo belo que Deus nos deu. É para que tudo seja recriado à imagem da beleza de Deus. E vê se é isso que estamos a fazer. Cortamos as árvores, poucas plantamos. Passamos pelo meio da estrada e jogamos plástico pela janela do carro, garrafas vazias de água, bebida, sacos de plástico, cujos conteúdos já fomos sofregamente limpando, comendo, embrulhando o estômago enquanto conduzíamos, e toca de jogar fora, pela janela da viatura. Porque alguém há de apanhar isso. O problema é que se todos fizermos isto, também aqueles que vão passar junto da garrafa de plástico na beira da estrada e do saco de plástico vão dizer, alguém há de apanhar isso. Mas ninguém apanha. E um dia já nos confundimos a nós próprios com o plástico que jogamos fora da janela do carro. O Senhor, nosso Deus Salvador Jesus Cristo, é o oposto do plástico. É o Senhor da vida criada terrena e da vida também Ele, criada como o Pai e o Espírito Santo. E é para esta vida na recriação deste planeta Terra que nós usurpamos. Usurpamos porquê? Porque usamos tudo de forma discricionária, sem respeito pelo que recebemos dado por Deus. E nós devemos recriar esta criação que Deus criou, mas recriá-la com Cristo. Não é recriá-la à nossa imagem, à imagem e semelhança de Deus. Recriar no sentido de lhe restituir a beleza que roubamos em cada dia que passa, a tudo o que Deus fez, em tudo o que Deus tocou, a tudo o que Deus criou. E no final, somos nós também que ficamos feios e feias, porque já não há nada em torno de nós que possa refletir a beleza que Deus colocou em cada uma e um de nós quando nos criou. Então sejamos espelhos, não partidos, de vidros inteiros, que espelhem a beleza da natureza criada. E na natureza criada, o que há de mais belo para ser refletido em nós é a imagem cristológica, é a imagem de Cristo que habita cada um dos corações e dos rostos dos nossos irmãos. Essa é a maior beleza. Quando eu encontro Cristo em cada um dos meus irmãos e quando cada um dos meus irmãos e irmãs consegue encontrar em mim o próprio Cristo. Esta que é a beleza maior. Tudo o resto é somente importante. Que o Senhor nos proteja, abençoe, guarde ao longo das nossas vidas. E oremos, agora quando formos para casa, rezemos pela Amália, pela irmã da Ramona, para que o Senhor, quando acabarmos de estar aqui na igreja, quando sairmos da igreja, ela já esteja em recuperação. O organismo dela já esteja a recuperar. Os órgãos já estejam, em vez de a desfalecer, desfalecimento, estejam em recuperação. Para que ela volte a acordar e o Senhor cure aquele cancro que invadiu o seu corpo.
O Senhor pode. Quando Deus entende que é o momento de curar, o Senhor cura. Só que às vezes nós pedimos, como eu pedi tantas vezes a pessoas que eu amava e amo, que curasse ainda para esta vida. E Deus fez mais. Curou para esta vida e para a outra etapa da mesma vida. Levou-me uma só vez para o reino dos céus, para o paraíso. Por amor aos sofrimentos e às dores que habitavam aqueles corpos. Porque muitos corpos, muitos homens e mulheres sofrem dores que matam, queridos irmãos e irmãs. E Deus tem compaixão. E tantas vezes chama-os para o seu reino, porque nós não somos merecedores de presenciar a dor que eles vivem. Porquê? Porque ao fim de 3, 4 dias, 2 semanas ou 3, já nos habituámos à dor e aquela dor é mais igual a um garrafão de água ou um pacote de açúcar. Não nos toca, não nos diz nada. Mesmo sendo irmãos, pais e filhos, nos habituamos à dor do outro e minimizamos a desgraça e a destruição que aquela dor provoca nos nossos irmãos e irmãs. Então, como nem sequer aquela dor nos vai servir de modelo e exemplo para estarmos atentos e mudarmos o rumo da nossa vida, Deus tira-nos da nossa vida aqueles que amamos tantas vezes, porque não merecemos tê-los connosco. E por amor a nós o faz. Porque quanto mais tempo Deus deixasse diante do nosso olhar aquele e aquela que estão a sofrer, sem que nós levássemos em consideração aquela referência para mudarmos a nossa vida, mais grave seria para nós. Porque quanto mais tempo tivermos um santo diante de nós, ao qual não ligamos importância nenhuma, mais grave é para nós. Se eu tiver um santo diante de mim só apenas 2 dias, em 90 anos que vivi, ainda posso dizer a Deus no dia do juízo final: Senhor, se tivesse deixado o santo diante de mim durante 10 anos, eu teria prestado atenção. O problema, queridas irmãos e irmãs, é que às vezes temos santos junto de nós, santos e santas, durante toda a nossa vida, ou durante longos períodos da nossa vida, e não vemos que o são. Porque a nossa arrogância e orgulho não permitem que o outro seja melhor do que eu. Não porque eu não possa ser melhor até do que ele é. Eu não quero e ele quis. E como eu não quero, então não tomo como exemplos, meus irmãos. Então Deus retira esses modelos, esse exemplo de santidade, tantas vezes de perto da nossa vida, para que não sejamos mais culpados, mais responsáveis no dia do juízo final. Ainda podemos dizer, repito, eu vi o santo e a santa na minha vida, Senhor, tão pouco tempo, nem tive tempo de perceber bem. Ainda poderíamos ter esta desculpa, mas não há desculpas no dia do juízo final, queridos irmãos e irmãs. Mas, credo, muitas vezes é isto que acontece. Não merecemos os nossos doentes. Não merecemos as doenças que têm os nossos doentes, que são exigentes, sobretudo os cancerígenos. Não merecemos o tempo em que eles estão aleitados. Deus deu-nos, às vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos, para acompanhar-nos no leito da ausência de saúde, no leito que, em cada segundo, em cada minuto vai conduzindo aquele corpo, morrendo devagar à morte ao caixão, para que nós nos transfigurássemos, para que cada vez que fôssemos visitar aquele doente, nós não fôssemos mais libertos da nossa preguiça. Não, ao fim de 15 dias eu estou mais cansado que uma semana antes, ao fim de um mês já vou visitar os enfermos. Só falo dos enfermos, não falo dos prisioneiros. Já vou visitar aqueles doentes, arrancado de casa a ferros. Já não fico meia hora, já não fico 10 minutos, já quase digo adeus da porta, desculpando que as enfermeiras e os enfermeiros estavam ao pé dele e eu não tinha muito tempo. Foi para não incomodar que não fiquei. As desculpas que nós arranjamos para sermos o oposto do que Deus é. Que o Senhor vos abençoe. Para sermos Maria. Para sermos Maria. Se entendermos que Cristo é um exemplo muito alto, ainda que Cristo tenha dito que todos podemos ser até mais do que aquilo que Ele é, na natureza humana. Então sejamos Maria. Que o Senhor os proteja e abençoe em todos os dias da vossa vida. Bem, amém.